Fala pessoal, boa noite, professor Micael ao vivo pelo canal Você Sem Dúvida e pelo Instagram, @Você Sem Dúvida, para dar início a uma aula de raciocínio lógico. Vamos falar sobre probabilidade e vamos resolver questões da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Se você vai se preparar para o concurso, ou se está preparando, né, para o concurso aí da Fundação Saúde lá do Ceará, essa aula é uma aula para você. Agora, se você não vai fazer esse concurso, mas vai fazer qualquer outro concurso que caia o tema de probabilidade, essa aula também é para você. Nessa aula, para ser mais objetivo, já que eu coloquei 14 questões, o meu objetivo aqui é não fazer a teoria. Eu não vou fazer teoria para começar as questões. Eu vou, dentro de cada questão, trazer a dica que você precisa para resolver o exercício. E se você gostar da aula, não esqueça, já vai dando o teu joinha aí. Dá logo agora, inclusive, para você não esquecer depois. E se você quiser, você já pode compartilhar também esse vídeo com algum amigo seu que está na mesma luta que você para ser aprovado aí na prova de um concurso público. E aí você ajuda o canal a ser divulgado e também ajuda lá o seu amigo que está na mesma luta que você. Beleza? Então, eu já vou passar aqui para o primeiro slide, onde eu vou resolver a primeira questão da nossa aula. Se você baixou o material que está na descrição do vídeo, eu vou fazer quase todas as questões na ordem que está postada lá no material, beleza? Eu vou deixar só uma questão fora de ordem, mas é para que as coisas fiquem cronologicamente ou didaticamente, né? Melhor falando, didaticamente organizadas, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa primeira questão. Eu vou sair da tela e vou voltar aqui no slide anterior para relembrar aqui somente a definição de probabilidade, né? Quando a gente vai calcular a probabilidade de um evento A acontecer, o que é que a gente faz? A gente pega o número de casos favoráveis àquilo que a gente quer, né? O número de elementos do evento, e divide pelo número de elementos do espaço amostral, né? Então, com isso daqui, a gente calcula a probabilidade de um evento acontecer. É muito importante destacar que o evento A, né, a quantidade de elementos do evento A, ele é obrigatoriamente maior ou igual a zero, mas é menor ou igual ao número de elementos do espaço amostral. Geralmente o pessoal coloca assim, é tudo o que eu quero sobre tudo que é possível, né? Eu não gosto muito dessa anotação, não. Eu gosto dessa daqui mesmo. É o número de elementos do evento, daquilo que você quer que aconteça, sobre o número de todos os resultados possíveis. Como o número de elementos do evento vai estar sempre de zero até o número de elementos do espaço amostral, né, que é o total possível, isso vai fazer com que a probabilidade de um evento acontecer seja maior ou igual a zero sempre e menor ou igual a 1. Ou então, né, essa probabilidade, se a gente usar a notação de porcentagem, né, vai ser maior ou igual a 0%, vamos botar assim, e menor ou igual a 100%. Claro que eu estou falando isso aqui dentro de um espaço amostral equiprovável, né? O que é que isso significa dizer? Que todos os eventos simples têm a mesma chance de acontecer, que é geralmente o que acontece na grande maioria dos casos, né? Inclusive, nessa aula aqui, a gente vai fazer a última questão sobre espaço amostral não equiprovável, onde essa formulazinha daqui não vai poder ser aplicada. Mas aí a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, beleza? Então vamos lá, deixa eu sair da tela, passar para o próximo slide e já resolver aqui a primeira questão da nossa aula, que é bem simples. E ela diz o seguinte, ó: as idades das pessoas que trabalham em certa empresa estão distribuídas em faixas, como mostra a tabela a seguir. Então nós temos aqui uma tabela, né? Na primeira coluna aqui nós temos as faixas e na segunda coluna nós temos aqui o número de pessoas, né? Na primeira faixa, de 20 a 29 anos, são 12 pessoas, de 30 a 39 anos, mais 20 pessoas, de 40 a 49 anos, 34 pessoas, e de 50 anos ou mais, nós temos aqui 14 pessoas. Se uma dessas pessoas for escolhidas ao acaso, a probabilidade de que tenha menos de 40 anos é... Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário dessa questão. Então a gente vai primeiro fazer o seguinte, vamos contar quantas pessoas
trabalham nessa empresa. Então, eu vou somar aqui, ó, 12 mais 20 dá 32, 32 mais 34 dá 64, mais 14, 80. Então, essa empresa tem ao todo 80 pessoas, né, que trabalham nessa empresa. E aí diz a questão que uma pessoa vai ser escolhida ao acaso. Ou seja, se uma pessoa vai ser escolhida ao acaso, a gente tem 80 resultados possíveis, não é isso? E a gente quer saber qual é a probabilidade de que essa pessoa tenha menos de 40 anos. Gente, ó, acompanha aqui comigo. Nessa primeira linha, nós temos 12 pessoas na faixa de 20 a 29. Nessa outra linha aqui, nós temos 20 pessoas na faixa de 30 a 39. Se você somar esse grupo aqui, você vai ter um total de 32 pessoas. E todas essas 32 pessoas têm menos de 40 anos. Então, se uma pessoa vai ser escolhida ao acaso e você quer saber qual é a probabilidade de que ela tenha menos de 40 anos, então a probabilidade é o seguinte: você vai ter um total de 32 casos favoráveis, ou seja, 32 pessoas têm de fato menos de 40 anos, dentro de um grupo de 80 pessoas. Então, esse aqui é o cálculo da probabilidade. Só que como a resposta está em porcentagem, eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 100%. E aí deixa eu já dar uma simplificada aqui, ó, nesse zero e nesse zero daqui. E aí sobrou para a gente o seguinte: 32 dividido por 8 dá 4, multiplicado por 10%. Conclusão, a probabilidade é de 40%. Com isso a gente já conclui a primeira questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa D. Veja que essa questão é de fato uma questão muito simples, né? Porque ela trata de um cálculo de probabilidade simples, onde na tabela a gente já tem o total de funcionários da empresa, que são 80 pessoas, e de acordo com as faixas etárias, nós descobrimos que 32 pessoas têm menos de 80 anos. Menos de 40 anos, desculpa. Então a probabilidade de você encontrar uma pessoa com essa característica está aqui, ó. É de 32 chances num total de 80. Concluída aí a primeira questão, a gente usou apenas a definição de probabilidade. Só que eu quero dar uma dica para você, que é a seguinte: quando você vai fazer um cálculo de uma questão de probabilidade, é possível que a questão não passe tão facilmente, como foi aqui através dessa tabela, a quantidade total de resultados possíveis da sua escolha e o número de casos que são favoráveis àquilo que você quer, porque probabilidade é isso, né? Às vezes você vai fazer um exercício e esses dados, como a gente encontrou aqui na tabela, não ficam tão claros e o problema não sai tão rápido. Às vezes a gente tem que raciocinar um pouquinho mais para, primeiro, descobrir quantos são os casos favoráveis, descobrir qual é o total de resultados possíveis, para que a gente consiga trazer a solução da questão. E é isso que eu quero deixar evidente para você agora no próximo exercício. E eu quero resolver essa questão aqui para vocês agora, beleza? Vou sair aqui da tela, vou ler o enunciado e vamos ver aqui o que é que ela traz de legal para a gente. O dia 1º de abril de 2022 cairá em uma sexta-feira. Escolhe-se ao acaso um dia desse mês. A probabilidade de que esse dia seja um sábado ou um domingo é D. Bom, gente, no edital para o concurso da Fundação Saúde, há uma coisa que você precisa estudar, que é a questão da localização temporal. Então, existe é muito comum na prova da Fundação Getúlio Vargas aqueles famosos problemas que a gente chama de problemas de calendário, né? Que a gente chama popularmente localização temporal. E aí, nessa questão daqui, que é uma questão de probabilidade, ele aproveitou para misturar aí duas coisinhas, que é a localização temporal e a questão da probabilidade, né? Então, veja só, a questão está falando do mês de abril de 2022.
diz que o 1º de abril vai ser numa sexta-feira e que um dos dias desse mês foi escolhido aleatoriamente. Um dia. E a gente quer saber qual é a probabilidade de que esse dia escolhido aleatoriamente seja um sábado ou um domingo. Então, algumas coisas a gente precisa saber. Primeiro, quantos dias tem o mês de abril? Isso é uma coisa importante. Segundo, quantos sábados vão ter o mês de abril? Tudo isso vai ser decisivo, quantos domingos também, né? Tudo isso vai ser decisivo para que a gente chegue ao gabarito dessa questão. Aí existe uma regrinha de contagem dos dias do mês, que é o seguinte, que é a regra do ossinho. Não sei se você sabe essa regra do ossinho. A regra do ossinho é basicamente a seguinte, ó. A gente começa contando desse ossinho aqui do canto. Aí a gente faz assim, ó. Janeiro, ossinho. Fevereiro, entre esses dois ossinhos aqui, né? Aí vai assim, ossinho, um vale, ossinho, entre ossinhos, ossinho e vai. Sempre assim. Qual é a lógica disso? Toda vez que o mês bater aqui em cima no ossinho, vai dar o mês com 31 dias. Tipo assim, ó, janeiro tem 31 dias. Fevereiro não tem 31 dias. Março voltou para o ossinho, tem 31 dias. Abril não está no ossinho, então não tem 31 dias. Ok? E assim vai. Sempre vai dar certinho. A gente sabe que o mês de fevereiro é um mês que ou tem 29 dias ou 28, né? Mas todos os outros meses ou tem 30 ou tem 31. Então, se bater no ossinho, tem 31 dias. Se não for ossinho, vai ter 30, exceto o mês de fevereiro, né? Então, para a gente chegar no mês de abril, a gente tem, ó, janeiro, ossinho. Fevereiro não é ossinho, né? Não está no ossinho. Aí, março, ossinho, tem 31 dias. E abril, opa, não bateu o ossinho, então a gente tem 30 dias no mês de abril. Então já vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou organizar o mês de abril. Eu já sei que a gente tem 30 dias. Porque ele diz aqui assim, claramente, ó. Escolhe-se ao acaso um dia desse mês. Então já vou botar aqui, ó. O total de dias vai ser igual a 30. Aí vai ser escolhido um dia e eu quero saber qual é a probabilidade de que esse dia seja um sábado ou um domingo. Então eu vou organizar assim com vocês, ó. Eu vou organizar o calendário aqui, viu? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Como o dia 1º de abril vai cair numa sexta, aprenda a completar o calendário aqui rapidão. Olha só. O dia 1º de abril vai ser uma sexta. Com mais 7 dias, 8 dias. O dia 8 também vai ser uma sexta. Com mais 7, o dia 15 vai ser uma sexta. Com mais 7 dias, o dia 22 vai ser uma sexta. E com mais 7 dias, o dia 29 vai ser uma sexta. Ok? E como o mês tem 30 dias, o dia 30 vai ser sábado, o dia 23, o dia 16, o dia 9 e o dia 2. Ok? E os domingos? Ó, o domingo vai ser dia 3, vai ser dia 10, vai ser dia 17 e vai ser dia 24. Então, depois que eu montei esse meu calendário aqui, eu estou omitindo alguns dias, eu agora posso dizer para você que no mês de abril do ano de 2022, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 sábados e 1, 2, 3, 4 domingos. Então, veja só, um dia vai ser escolhido ao acaso e eu quero saber qual é a probabilidade que seja um sábado ou domingo. Gente, o número de sábados ou domingo vai ser igual a 9, que são os 5 sábados e os 4 domingos. Logo, a probabilidade de você escolher um dia desse mês e cair num sábado ou num domingo é de 9 chances num total de 30. Olha só. Simplifica esse 9 daqui por 3, simplifica o 30 também por 3, e a gente vai ter que a probabilidade vai ser de 3 sobre 10. E aí a gente conclui a questão. E o gabarito você vai encontrar
na alternativa C de campeão. Pronto, gente, está aí. Uma questão cujo cálculo é muito simples, é muito fácil, porém, a gente precisou, vou ficar aqui bem no cantinho, ó, a gente precisou organizar todas essas informações. A gente precisava saber quantos dias tinha um mês, quantos sábados, quantos domingos, para que a gente pudesse, então, resolver o nosso exercício. Beleza? Tranquilo? Essas duas questões foram questões muito simples, porque a gente aplica a definição direta aí de probabilidade. Deixa eu passar agora aqui para a próxima questão. No material, que está aqui na descrição do vídeo, tem um link para você baixar. Essa questão é a segunda questão do nosso material, beleza? Então vou lá, viu? Eu vou sair da tela e vou responder essa questão aqui para você agora nos mínimos detalhes. Entre os 5 números, 2, 3, 4, 5 e 6, 2 deles serão escolhidos ao acaso e o produto deles é calculado. A probabilidade desse produto ser um número par é... Gente, essa questão a gente vai precisar organizar aqui algumas coisas para ficar tudo muito claro. Olha só, a questão diz que entre os 5 números 2, 3, 4 e 5, 2 serão escolhidos ao acaso e o produto deles será calculado. Então, a primeira coisa aqui, vou até colocar isso aqui, ó, na forma de observação, ok? Então, eu quero fazer aqui uma observação antes da gente ir direto para a solução da questão. Aqui, gente, a gente tem 5 números e desses 5 números nós vamos escolher 2, certo? E depois que a gente escolher esses 2 números, a gente vai multiplicar esses números. Então, primeiro, eu poderia escolher, por exemplo, o número 2, o número 3, multiplicar, que o resultado vai dar 6. Agora, perceba aqui que a ordem com que eu vou escolher, se primeiro vai ser o 2 e depois vai ser o 3, isso não vai interferir no caso aqui, porque o objetivo da gente é multiplicar esses números. E a gente sabe que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso pegar aqui o 3, multiplicar com o 2, que também o resultado vai dar 6. Bom, moral da história. Significa dizer que eu tenho aqui um grupo de 5 números e vou escolher 2. Então, 2 números vão ser escolhidos. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o número de maneiras diferentes de se escolher 2 números. Nesse caso daqui, a gente vai calcular uma combinação, né? A gente vai fazer uma combinação, e é uma combinação para de 5 números a gente escolher 2, né? Porque o que é que eu estou querendo calcular com isso aqui? Já que eu vou escolher 2 desses números, eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso escolher esses números, né? Ah, Micael, na hora da prova, eu poderia botar aqui, ó, vou escolher 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6, e descrever todos os casos? Claro que você pode fazer isso. Não é o mais ideal, porque imagine a possibilidade de você ter lá 10 números. Não vai dar para você descrever todos os casos. Mas se você sabe que você tem 5 números, e desses 5 números você vai escolher 2, e a ordem não importa, a gente já sabe que o número de maneiras de escolher esses números é uma combinação. E como é que a gente calcula essa combinação aqui? Bom, vai ficar assim, ó. 5 fatorial, né? Tem uma formulazinha para isso. 5 fatorial, dividido por 5 menos 2, entre parênteses, fatorial, vezes 2 fatorial. E aí é só fazer esse cálculo, né? Vai ficar assim, ó. 5 fatorial, dividido 5 menos 2 vai dar 3, né? Então, eu posso colocar aqui 3 fatorial vezes 2 fatorial. E aí é só fazer esse cálculo. No caso aqui, a gente vai pegar o 5 fatorial e vai desenvolver, né? Como? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Interrompe aqui, porque você já tem um 3 fatorial aqui embaixo, e aí você pode dividir 3 fatorial com 3 fatorial.
O fatorial de 2 é 2. E aí eu vou ter aqui, ó, no numerador, 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, isso aqui vai dar 10. Bom, o que é que isso aqui significa dizer? Que a gente tem 10 maneiras diferentes de escolher dois números dentre esses 5. Então, quer dizer, se eu vou escolher dois números desses 5, eu tenho 10 maneiras diferentes de realizar essa escolha. Até aí tudo massa, tudo certo, né? Bom, mas a questão quer saber o seguinte: a probabilidade de que o produto, né, ser um número par. Aí você tem que estar esperto no seguinte: quando você vai multiplicar dois números inteiros, aqui só tem números inteiros, não é isso? O resultado só não dá par se você multiplicar dois números ímpares. Você acabou de descobrir que tem 10 maneiras diferentes de você escolher dois números desses 5. Como você vai multiplicar esses números e você quer que o produto seja um número par, a única das 10 escolhas que você não pode fazer é escolher o 3 e o 5. Porque se você escolhe o 3 e o 5, quando você multiplica dá 15. Mas se você pegar qualquer número ímpar e multiplicar por um par, o resultado vai dar par. Se você pegar dois números pares e multiplicar, o resultado vai dar par. Então, já sabemos que para escolher dois desses 5 números, nós temos 10 maneiras. E para que o resultado da multiplicação deles dê par, eu só não posso escolher o 3 e o 5. Beleza? Então, olha só o que é que vai acontecer aqui. A única escolha que não deve ser feita, né? Eu estou falando das 10 maneiras possíveis, é você escolher o número 3 e o número 5, porque nesse caso, quando você multiplicar, vai dar um número ímpar. Beleza? Então, o que é que acontece? A probabilidade de você escolher dois números e o produto dar par é de 9 chances em um total de 10. Acabou-se o problema. E como a resposta da questão está em porcentagem, é só você multiplicar isso aqui, ó, por 100%. Aí vai ficar bem fácil, né? Porque, ó, 100% dividido por 10, isso aqui vai dar 10%. E 10% multiplicado por 9 vai dar 90%. E aí a gente conclui a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa E, de esperança. Nessa questão, gente, você precisaria, nesse caso aqui, saber calcular combinação, né? A análise combinatória é um dos temas também que você precisa saber. Então, nesse caso aqui, a questão cobra análise combinatória e probabilidade. E vamos para a próxima questão, né? Essa já foi a terceira questão da nossa aula. E eu vou passar agora para a questão de número 3. A partir de agora, eu quero estar dando algumas dicas importantes, porque eu vou entrar num ponto que é muito cobrado nessas provas de concurso, certo? Então, eu vou ler o enunciado dessa questão e vou fazer algumas observações antes de resolver a questão, para que vai auxiliar, na verdade. E a vantagem de fazer essas explicações nessa questão aqui agora é que nas próximas a gente vai continuar usando a mesma ideia, vai ficar mais fluido, a explicação vai ficar mais legal para vocês. Ok? Então vamos lá, deixa eu sair da tela, ler o enunciado dessa questão e vamos ver o que é que vai sair aqui para a gente. Peter é um ótimo lançador de dardos. A cada lançamento, a probabilidade de Peter acertar o alvo é de 90%. E independente de Peter ter acertado ou não o alvo em lançamentos anteriores. Após fazer 2 lançamentos em sequência, a probabilidade de Peter ter acertado o alvo nos 2 lançamentos é de... Nós temos aqui as alternativas e, como eu falei, gente, eu quero fazer aqui algumas observações. Eu quero explicar algumas partes do enunciado, para que tudo fique muito ajeitado aí para você. E quero também dar uma dica sobre cálculo de probabilidades, certo? Vamos lá.
Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: quando a questão diz assim, que a probabilidade de Peter acertar um alvo é de 90%, agora eu vou sublinhar a parte que eu quero explicar, certo? Isso é independente de Peter ter acertado ou não o alvo em lançamentos anteriores. Então eu quero aproveitar quero explicar aqui uma coisa para você. Quero fazer aqui como uma espécie de observação. Imagine o seguinte: o Peter foi lá e fez um lançamento. Então vou colocar aqui assim como sendo o primeiro lançamento dele. Primeiro lançamento. Só que você não sabe o que foi que aconteceu. Você não sabe se Peter acertou ou não. Vou até colocar aqui, ó, o meu sinal de interrogação. Não sei o que aconteceu. Depois de ter dado o primeiro lançamento, o Peter vem e faz o segundo lançamento. Ok? Aí preste atenção. A probabilidade do Peter acertar o segundo lançamento vai ser de 90%, tendo ele acertado ou errado o primeiro lançamento. É o que diz a questão. Ó. A probabilidade de Peter acertar é de 90%, independente de Peter ter acertado ou não o alvo em lançamentos anteriores. Não importa o que aconteceu. Cada lançamento, é o que está querendo dizer aqui, é independente do que vai acontecer depois. Primeiro ponto é esse. Segunda, vou colocar isso aqui como a primeira observação. Ok? Essa daqui é a minha primeira observação. Vou até colocar aqui, ó. Primeira observação. Agora, eu vou para a minha segunda observação. Essa é bem importante e vai ajudar a gente no cálculo dos próximos exercícios. Então, um pouquinho de atenção, né, porque agora vai vir uma outra observação aqui para a gente avaliar. Que é o seguinte, gente. A pergunta da questão é o seguinte: após 2 lançamentos em sequência, a probabilidade de Peter ter acertado o alvo nos 2 lançamentos. Eu quero falar com você agora sobre a probabilidade, preste atenção no que eu vou falar aqui, viu? De 2 ou mais eventos ocorrerem, preste atenção, sucessivamente ou simultaneamente. No caso aqui, ele não teria como lançar os 2 dardos ao mesmo tempo. Então ele lança um, pá, e depois lança o outro. No caso aqui, fica explícito a ideia de que são lançamentos sucessivos. Mas há situações em que 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. E o que eu vou falar para você agora, tanto vale para situações que ocorrem sucessivamente, 2 ou mais, ou simultaneamente. Ok? E aí é o seguinte que eu quero que você perceba. Se 2 eventos vão acontecer, eu vou ficar aqui no caso com a ideia do sucessivo, ok? Porque é o que está acontecendo na questão. Ele está dizendo aqui, ó, que são 2 lançamentos em sequência, ok? Então o que é que eu quero que você entenda? Ele vai ter aqui o primeiro lançamento. Imagina aqui a situação, viu? Primeiro lançamento. E depois vem o segundo lançamento. Quando você vai calcular a probabilidade desses 2 eventos acontecerem, é muito simples. Você vai pegar a probabilidade do primeiro acontecer e vai pegar a probabilidade do segundo acontecer e vai multiplicar. Gente, eu quero destacar aqui para ninguém achar que eu estou explicando a coisa errada. Eu estou falando de coisas que estão acontecendo em sequência. Sequência tem um primeiro, tem um segundo. Então, quando 2 eventos vão ocorrer, eu vou até mudar isso aqui e vou colocar aqui como sendo primeiro evento, ok? Segundo evento, e pode ter mais, pode ter 3, 4, tanto faz. Contanto que eles sejam sucessivos ou simultâneos.
A probabilidade de que ocorra o primeiro evento e o segundo é a multiplicação da probabilidade do primeiro pela probabilidade do segundo. Ok? Outra coisa importante. Às vezes, dois eventos vão acontecer e a questão ainda diz qual é a ordem com que eles devem acontecer. Aí fica mais explícito ainda. Ok? Então vamos organizar aqui. Quando você vai calcular a probabilidade de duas coisas acontecerem, duas ou mais, pode ser duas, três, tanto faz, acontecerem sucessivamente ou simultaneamente, o que é que você vai fazer? Você vai calcular a probabilidade do primeiro acontecer e vai multiplicar pela probabilidade do segundo acontecer, sabendo que já aconteceu o primeiro, ok? Por que sabendo que já aconteceu o primeiro? Porque às vezes o que aconteceu primeiro afeta o que vai acontecer depois. Tudo bem? Mas, vou voltar a destacar. Se duas coisas vão acontecer sucessivamente ou simultaneamente, a probabilidade de que elas ocorram é o produto da probabilidade de ocorrer o primeiro multiplicado pela probabilidade de ocorrer o segundo, sabendo que aquele primeiro ocorreu. Tem que guardar isso. Isso é uma dica muito importante. Isso vai aparecer em vários exercícios a partir de agora. Tudo massa? Bom, então vamos lá. Feito essa explicação, e imaginando que você já sabe isso, vamos resolver então o nosso exercício. Certo? Então o que é que vai acontecer aqui? Eu quero saber qual é a probabilidade de, ao fazer dois lançamentos, ele acertar os dois. Então, o que foi que aconteceu? Lá vai. Peter fez o primeiro lançamento. E ele acertou. Depois, Peter vai realizar o segundo lançamento de dardos. Ok? Eu quero saber qual é a probabilidade dele acertar o primeiro e acertar o segundo. Gente, a gente acabou de ver que a probabilidade de ele acertar um lançamento é de 90%, independente do que aconteceu antes. Então, a probabilidade de ele acertar o primeiro lançamento é de 90%. E se ele acertou ou não, a probabilidade de ele acertar o segundo lançamento também é de 90%. Ok? E aí, para calcular a probabilidade do evento acontecer, eu multiplico essas probabilidades. E aí resolveu o problema. Vai ficar assim, ó. A probabilidade vai ser de 90%. E aí eu vou multiplicar, gente. Toda vez que eu vou multiplicar porcentagens, eu gosto de fazer o seguinte, ó. 90%, eu coloco 90 sobre 100. Multiplicado aqui por 90% assim mesmo. E aí eu simplifico, ó. Simplifico esse zero com esse. E simplifico também esse zero com esse. Foi o que sobrou aqui, ó. Sobrou 9 para multiplicar com 9%. E aí o resultado vai dar 81%. Acabou a questão. O gabarito é letra C. Veja que a solução é muito rápida, né? Se eu não tivesse que fazer essas observações que eu fiz aqui. E elas são muito importantes, porque durante a resolução dos exercícios, a partir de agora, eu vou fazer uso dessa regrinha de multiplicação, que é o que a gente chama de probabilidade da multiplicação, né? Ou multiplicação de probabilidades. Bom, vou fazer aqui uma outra questão, e depois que eu fizer esse exercício, eu vou dar uma dica de solução para essa questão. Vou mudar um enunciado na questão e vou trazer aqui para vocês uma coisa que pode ajudar vocês aí nos próximos exercícios. A questão diz o seguinte: em uma caixa há 4 cartões amarelos e 6 cartões vermelhos, ou seja, um total de 10 cartões. Foram retirados aleatoriamente 2 cartões da caixa. A probabilidade de os 2 cartões retirados serem vermelhos é... Bom, eu vou trazer aqui uma observação para a gente. Na probabilidade, a questão não está dizendo que vão ser retirados 2 cartões para efeito de probabilidade, retiradas sucessivas
ou retiradas simultâneas vai gerar o mesmo resultado. Duas retiradas sucessivas ou duas retiradas simultâneas vão gerar o mesmo resultado. Ô, Micael, a questão diz apenas que 2 cartões serão retirados. Ele não fala se as retiradas são sucessivas, nem se elas são simultâneas. Tudo bem. Como as duas coisas vão gerar o mesmo resultado, você dará preferência para retiradas sucessivas, para você usar a lógica da multiplicação de probabilidades. Você vai pensar em retiradas sucessivas para você aplicar a multiplicação de probabilidades. Porque eu já falei aqui, na questão anterior, que para calcular a probabilidade de 2 ou mais eventos ocorrerem sucessivamente, é só você pegar a probabilidade de cada evento e multiplicar. Então, mesmo que a questão tivesse dito que os 2 cartões tinham sido retirados simultaneamente, no mesmo instante, você vai trabalhar com a ideia das retiradas sucessivas. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Segundo, depois que você parar para perceber que as retiradas são sucessivas, você tem que prestar atenção na ordem, né, com que você vai retirar. Porque no enunciado em si não foi estabelecida nenhuma ordem, se caso a questão diga que as retiradas são simultâneas, né? Então você vai ter que estar atento à ordem com que esses eventos vão acontecer, porque isso vai determinar a sua solução. Ok? Às vezes essa ordem influencia, às vezes não. Ok? Então vamos lá. Feitas essas observações, eu vou fazer de conta que a gente não leu a questão ainda, vou ler de novo, vou trazer o comentário, porque é o seguinte, às vezes a gente demora numa questão, porque a gente quer dar uma dica para o cara. E às vezes a pessoa pensa que a questão é longa. Na verdade, essa questão aqui é feita em 30 segundos para fazer essa questão aqui. Porém, a gente às vezes tem que dar uma observação para a pessoa, fazer uma observação para a pessoa se encaixar aí nas ideias. Beleza? Então vamos lá. Em uma caixa há 4 cartões amarelos e 6 cartões vermelhos, totalizando 10. Foram retirados aleatoriamente 2 cartões da caixa. A probabilidade de os 2 cartões retirados serem vermelhos é de... Eu vou retirar aqui 2 cartões. Então, vou retirar aqui o primeiro cartão. Retirado o primeiro cartão, eu vou lá e depois retiro o segundo cartão. Ok? O que é que eu quero que aconteça? Bom, o primeiro precisa ser vermelho e o segundo também precisa ser vermelho. E para calcular a probabilidade de que os 2 sejam vermelhos, eu vou fazer o seguinte. Qual é a probabilidade do primeiro ser vermelho? Se a gente tem 6 cartões vermelhos e 4 amarelos, nós temos 10 cartões. Então, para o primeiro cartão, a gente vai ter 6 chances de ser vermelho, num total de 10 cartões que há na caixa. Retirado o primeiro cartão, a caixa que tinha 10 agora só tem 9. A caixa que tinha 6 cartões vermelhos agora só tem 5. E a probabilidade de que o segundo cartão seja vermelho é de 5 chances em 9. Ok? E aí a gente multiplica essas probabilidades. E aí isso vai dar a probabilidade de os 2 cartões serem vermelhos. Ok? Então essa probabilidade vai ficar assim. Multiplica. Você vai ter numerador com numerador, isso aqui vai dar 30. Denominador com denominador, isso aqui vai dar 90. Observa que dá para simplificar, ó. Tanto esse cara daqui por 30, como esse cara daqui também por 30. E aí a gente chega à conclusão da questão. Olha como ficou fácil. A probabilidade vai ser de 30 dividido por 30 vai dar 1, 90 por 30 vai dar 3. Então vai dar 1/3 e o gabarito você vai encontrar
na alternativa B. Ok, gente. Agora, eu vou fazer o seguinte com vocês. Feita essa explicação, eu vou alterar uma coisa no enunciado dessa questão. A questão dizia que queria saber a probabilidade de serem retirados 2 cartões vermelhos, não é isso? Aí o problema saiu tranquilamente. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o enunciado e vou dizer assim, que vai sair um cartão vermelho e um cartão amarelo. Ok? Preste atenção no que eu vou fazer aqui, viu? Ó, isso vai ajudar você, certo? Vai ajudar demais. Eu vou, inclusive, limpar aqui a tela, viu? Eu vou limpar essa tela e vou alterar o meu enunciado, né? Ele fala aqui, retirar os 2 cartões retirados serem vermelhos. Aí eu vou mudar aqui e a probabilidade de os 2 cartões retirados serem vermelho. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vermelho, vou mudar aqui, viu? Vermelho e amarelo, nessa ordem. Aí eu não quero mais que você considere as alternativas, viu? Não quero mais que você considere as alternativas, porque eu alterei o enunciado da questão. Vou, inclusive, apagar isso aqui. Então, veja só. Como a gente vai retirar 2 cartões, né? E aí vem aquela história. São retiradas sucessivas ou simultâneas? O que foi que eu acabei de dizer para você? Que isso não interfere. Você pode pensar nas retiradas como sendo sucessivas. Então, você vai fazer assim. Ó, primeiro cartão. Você vai retirar o primeiro cartão. E depois, você vai retirar o segundo cartão. Preste atenção que a questão está dizendo que é um cartão vermelho e um cartão amarelo nessa ordem. Então, o primeiro cartão precisa ser obrigatoriamente vermelho. Segundo cartão precisa ser obrigatoriamente amarelo. Então, lá vai. Qual é a probabilidade do primeiro cartão ser vermelho? É de 6 chances, num total de 10. E qual é a probabilidade de o segundo cartão ser amarelo? A caixa não tem mais 10 cartões, só tem 9. E saiu um vermelho no primeiro. Então, para o segundo cartão ser amarelo, a gente vai ter 4 chances, num total de 9. Ok? E aí é só multiplicar que a gente vai calcular a probabilidade. Ok? Vai ficar assim, ó. 6 vezes 4, 24. 10 vezes 9, 90. Ok? Isso aqui dá para simplificar, mas eu não vou simplificar, não. Eu vou deixar assim mesmo. Ok? Deixar assim mesmo. Porque eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou chegar no enunciado, que você está vendo aí, e vou apagar essa informação daqui, ó. E aí é nesse momento que eu quero deixar claro para você aqui o seguinte. Olha só. 2 cartões vão ser retirados. E a questão não diz que as retiradas são sucessivas ou simultâneas. Mas de acordo com as dicas que eu já dei, a gente vai imaginar que as retiradas são sucessivas. Primeiro ponto. Ok. Na questão alterada, essa que eu acabei de fazer, a questão dizia que os 2 cartões precisavam ser um vermelho e um amarelo. Eu até apaguei aqui. Mas deveria ser nessa ordem. Deveria ser nessa ordem. Agora, eu estou fazendo a mesma pergunta e estou tirando a questão da ordem. A ordem agora não está mais obrigatória. Tá bom, Micael, o que é que isso significa dizer? Significa dizer que você vai tirar um cartão vermelho e um amarelo. Tem que ser um vermelho e um amarelo. Mas não precisa ser o primeiro vermelho. Pode ser vermelho no primeiro, amarelo no segundo, mas também pode ser amarelo e depois vermelho.
Então entenda, o que foi que eu disse a vocês? Quando dois eventos vão acontecer sucessivamente, né? Você vai calcular a probabilidade de ocorrer o primeiro e a probabilidade do segundo e multiplicar. Mas você tem que estar atento à ordem com que isso vai acontecer. Porque se a questão, como disse aqui, determinar qual é a ordem, você vai ter que calcular naquela ordem específica. E se ele disser assim, ó, é um vermelho e um amarelo, mas não estou preocupado qual é a ordem, porque preste atenção, raciocine comigo. Se eu digo assim, tire da urna um cartão vermelho e um amarelo, mas o primeiro tem que ser vermelho. Essa imposição de que o primeiro é vermelho, eu não dificulto, né? Não deixo as coisas mais difíceis de acontecer. Se as coisas ficam mais difíceis de acontecer porque a ordem está determinada, então a probabilidade vai ser menor. Agora, na modificação que eu estou fazendo, olha só, eu estou dizendo que eu vou tirar um cartão vermelho e um amarelo, mas eu não estou especificando a ordem. Então significa dizer para mim que, independente do que vai acontecer na primeira cor, a segunda só precisa ser diferente da primeira. Eu só tenho que organizar essas coisas. Ok? Então vamos lá, vamos ver como é que vai acontecer aqui. Ó, então nessa situação aqui já alterada, né? Já alterada, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu posso ter o primeiro vermelho e o segundo cartão amarelo. Ok? Aí vai sair um vermelho e um amarelo. Mas eu tenho outras opções. Se por acaso sair um amarelo primeiro e depois um vermelho, também aconteceu o que eu queria. Né? Também aconteceu o que eu queria. Só que nesse caso, esse evento daqui, você precisa entender que esse evento daqui, ele é diferente desse, mas os dois são satisfatórios. O que significa dizer que quando a gente não especifica a ordem, a gente aumenta as chances dessas coisas acontecerem. Então, qual é a probabilidade do primeiro cartão ser vermelho? É de 6 chances, num total de 10. E qual é a probabilidade do segundo ser amarelo? É de 4 chances em 9. Ok? Se você fizer esse cálculo aqui, isso vai dar 24 sobre 90. Que é exatamente aquele mesmo resultado que a gente encontrou aqui. Tá massa? Só que agora eu vou ter que cogitar a possibilidade de que as cores saiam numa ordem diferente. Então agora, a probabilidade do primeiro ser amarelo é de 4 chances em 10 e a do segundo ser vermelho é de 5 chances em 9. Por incrível que pareça, esses resultados aqui vão ser iguais. Opa, peraí, gente, eu cometi um erro aqui. Cometi um erro aqui que é 6. Ok? Então isso aqui vai dar 24 sobre 90 mesmo. Pronto. Então, aí eu estou somando frações agora com denominadores iguais. Vou botar aqui 90 e aqui vai ficar 48. Observe que os resultados são diferentes. Ok? Então você tem que ter muita atenção nessas coisinhas, porque isso aqui vai fazer você passar no concurso ou não. Ok? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu não vou simplificar para que fique claro para vocês. Deixa eu aparecer aqui na tela, bem no cantinho aqui. Para que fique claro para vocês que essas situações são diferentes e que os resultados são diferentes. Ok? Eu sempre costumo dar o exemplo assim para o aluno. Imagine que um casal, né, pretende ter 2 filhos, em cada gestação um filho. Né? E aí imagine que um casal dissesse assim, presta atenção, eu queria ter 2 filhinhos, né, mas eu queria que fosse um menino e uma menina. Mas tem que ser primeiro menino e depois menina. Essa exigência da ordem dificulta a realização do desejo. Concorda comigo? Porque ele quer primeiro o menino e depois menina. Se vier uma menina, já não aconteceu o que ele queria. Mas quando ele diz, ó, eu quero ter 2 filhos, pô, é uma menina e um menino, mas não importa o que vem primeiro. Pode vir uma menina, depois um menino, ou o contrário. Aumentam as chances, né? Então você tem que ter muito cuidado. Os eventos, quando são sucessivos, você tem que avaliar a ordem com que eles vão acontecer. Isso é definidor
na hora de você resolver a sua questão. Tudo massa, gente? Beleza. Essas coisas são importantes a gente discutir aqui, porque às vezes, quando a gente se depara com a questão, aí o cara demora tanto a encontrar a solução que termina se atrapalhando. Tudo massa? Deixa eu sair da tela e vamos fazer aqui o nosso próximo exercício. Para uma premiação, 2 funcionários de uma empresa serão sorteados aleatoriamente entre 4 candidatos. 2 do departamento A e 2 do departamento B. A probabilidade de os 2 funcionários sorteados pertencerem ao mesmo departamento é... Estão aqui as alternativas e preste atenção no enunciado como ele é claro. São 4 pessoas. 2 são de um departamento, 2 do outro departamento. E 2 pessoas serão sorteadas. E aí aquela velha história. O sorteio é sucessivo ou simultâneo? Sucessivo. Ô, Micael, e não tem não como ter um sorteio simultâneo? Tem. Era só a gente pegar um papelzinho, anotar pessoa 1, pessoa 2, pessoa 1, pessoa 3. Aí quando eu pegasse o papelzinho, já ia vir 2 pessoas. Era um sorteio simultâneo. Ok? Mas mesmo que a questão dissesse assim, qual é a dica que a gente tem que usar? Usar a ideia de escolhas sucessivas. Para quê? Para usar a multiplicação de probabilidades. Só que quando você usa a multiplicação de probabilidades, você tem que estar atento à ordem com que as coisas vão acontecer. Às vezes a ordem interfere, às vezes não. Ok? Nesse caso aqui, a gente vai sortear uma pessoa. Depois vai sortear outra. E eu quero saber qual é a probabilidade de que as 2 pessoas sejam do mesmo departamento. Olha só. Se ele dissesse do departamento A, eu ia fazer o cálculo com o departamento A. Se ele dissesse assim, ó, 2 pessoas do departamento B, eu ia fazer o cálculo com o departamento B. Mas ele deixou livre. Ou seja, as chances disso acontecer é muito maior do que se ele dissesse sortear 2 pessoas do departamento A. Então, como é que eu organizo isso aqui? Vamos lá. Ó, eu vou fazer o primeiro sorteio. Então, vou lá, vou escolher a primeira pessoa. Ok? Depois que eu escolher a primeira pessoa, eu vou lá e escolho a segunda pessoa. Ok? O que eu quero é que essas 2 pessoas sejam do mesmo departamento. Então, vou imaginar aqui que eles são do departamento A. Se acontecer isso, perfeito. Porém, pode acontecer outra coisa. O que é que pode acontecer, Micael? Isso aqui, ó. Isso aqui. Eu sortear a primeira pessoa, sortear a segunda pessoa e que essas pessoas sejam do departamento B. As 2 coisas que acontecerem, né, se acontecer uma ou a outra, vai ser bom para mim. O que não pode acontecer é uma pessoa de um departamento e outra de outro. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Qual é a probabilidade da primeira pessoa ser do departamento A? É de 2 chances, num total de 4 pessoas. Aí foi sorteada uma pessoa. Aí qual é a probabilidade da segunda pessoa ser do departamento A? É de 1 chance só, porque essa pessoa já foi escolhida uma, em 3 possibilidades. Ok? Se você fizer esse cálculo aqui, você vai encontrar 2 sobre 12, né? Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. E aqui nessa outra situação aqui, ó, você vai imaginar as 2 pessoas sendo do departamento B. Então eu vou ter aqui 2 chances em 4. Aí eu escolhi uma pessoa do departamento B, vou escolher a outra. Eu vou ter 1 chance em 3. Vai dar a mesma coisa, né? 2 sobre 12. Só que aí a gente soma, né? Isso aqui vai dar quanto? Soma de frações com denominadores iguais, a gente conserva o denominador, soma os numeradores, 2 mais 2 vai dar 4. Se você simplifica isso aqui, ó, 4 por 4, 12 por 4, isso aqui vai dar 1/3. Pronto, acabou a questão. Bem tranquila, gabarito, letra B. Beleza, gente, tudo tranquilo, tudo joinha. Vamos passar aqui para a próxima questão e vamos ver o que é que vai sair dela. Uma urna M contém 3 bolas numeradas de 1 a 3.
e uma urna N contém 4 bolas iguais, numeradas de 4 a 7. Uma bola será sorteada da seguinte maneira. Aí lá vai. Primeiro, ordem, sequência, preciso obedecer. Primeiro, será feito um sorteio entre as urnas M e N. Ou seja, não começa escolhendo a bola. Primeiro é a urna. A seguir, segunda coisa que você vai fazer. Ó, será escolhida aleatoriamente uma bola da urna sorteada previamente. Ou seja, o que vai acontecer a seguir vai depender do que aconteceu antes. A pergunta é a probabilidade de ser sorteado o número 7. Gente, pensa aqui comigo, ó. Eu tenho aqui uma urna. Tá aqui a minha urna. Dentro dessa urna, eu tenho 3 bolas. Vou botar aqui, ó. Uma bola, 2 bolas, 3 bolas. Aqui eu tenho o número 1, número 2, número 3. Eu estou falando da urna M. Mas eu tenho outra urna aqui também. Eita. Mas eu tenho uma outra urna aqui também, viu? Eu tenho uma urna N. A urna N, ela tem 4 bolas. Deixa eu colocar aqui, ó. Uma urna N. Então eu tenho 4 bolas. Deixa eu botar aqui uma bola, 2, 3, 4. Aí aqui eu tenho bola 4, bola 5, bola 6, bola 7. Segundo a regra, primeiro a gente escolhe a urna. E segundo a gente escolhe a bola. Ok? A probabilidade de que seja sorteado o número 7. Gente, para ser sorteado o número 7, se eu escolher a urna M, lascou. Não vai acontecer, porque não existe o número 7 na urna M. Mas eu tem que ficar claro para mim que primeiro a urna. Primeiro é a urna. Uma vez escolhida a urna, aí segundo a gente escolhe a bola. Tem que ser exclusivamente nessa ordem. Bom, mas eu não vou cogitar aqui a urna M na história, porque se eu escolher a urna M, a chance de sair o número 7 é 0. Pronto. Então, qual é a probabilidade de eu escolher uma urna e ser a urna N de navio? É de 1/2. Não é verdade? Eu tenho 2 urnas, é 1/2. Uma vez escolhida a urna, e se for a urna N, a chance de sair o número 7, ó, você só tem uma chance de sair o número 7. Não é isso? Então você vai ter uma chance em 4. Aí é só multiplicar. É aquela história que eu falei. Para calcular a probabilidade de que 2 coisas ocorram sucessivamente, a gente pega a probabilidade do primeiro e multiplica pela probabilidade do segundo, sabendo que o primeiro aconteceu. 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 4 vai dar 8. Então tá aqui, ó, o resultado da nossa questão, gabarito, letra E. Tudo massa? Bom, vamos fazer a questãozinha agora, vamos aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. Estamos fazendo questões da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá, deixa eu sair da tela e ler essa questão. Essa questão vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai dar um pouquinho, o raciocínio vai aumentar um pouco aqui. Então, se liga aí. Considere todas as senhas formadas por 3 vogais maiúsculas. São exemplos dessas senhas: E, O, I, A e U, A, U. São 3 senhas, de acordo com as regras, né? 5 vogais, né? 3 vogais maiúsculas. Ponto. Beleza. Dentre todas as senhas desse tipo, escolhendo ao acaso uma delas, a probabilidade de que ela tenha 2 letras iguais e uma diferente é D. Então veja só, como a questão agora mudou um pouquinho o nível de complexidade. A gente vai formar senhas que têm 3 vogais maiúsculas. Então a gente tem a vogal A, E, I, O e U. A gente tem 5 vogais. Só que a gente vai formar uma senha
que tem 3 vogais. E as 3 vogais, as letras são todas maiúsculas. Ponto final. Aí a questão que quer saber é o seguinte. Dentre todas as senhas possíveis, a gente vai escolher uma só. E a gente quer saber qual é a probabilidade de que ela tenha 2 letras iguais e uma diferente. Ó o negócio. Então, primeiro ponto. Como ele vai escolher uma dentre todas que são possíveis, eu vou saber primeiro quantas senhas existem, beleza? Vamos lá, primeira pergunta, primeira parte do problema. Eu quero descobrir o número total de senhas. Como são as senhas? São 3 vogais maiúsculas. Ok? Então vai lá, ó. Vai lá. Primeira vogal, segunda vogal, terceira vogal. Observe aqui nesse exemplo que eu posso repetir as letras. Eu posso repetir as 3. Eu posso repetir 2. Eu posso não repetir nenhuma. Então, quando eu escolho a primeira letra da minha senha, eu tenho 5 possibilidades. Pode ser qualquer letra. Aí eu escolho a segunda, eu vou ter 5 possibilidades também. Aí eu escolho a terceira, eu vou ter 5 possibilidades também. E aí é só multiplicar isso aqui, ó. Se você quiser, você pode multiplicar. Se você multiplicar, isso aqui vai dar 125 senhas. Então, de acordo com a regra, a quantidade de senhas possíveis são 125. Diz a questão que, dentre todas as senhas desse tipo, a gente vai escolher, ao acaso, uma delas. Ou seja, eu vou pegar uma das 125. E eu quero saber qual é a probabilidade de que ela tenha 2... Eu vou até destacar isso aqui para você. Ela tem que ter 2 letras iguais e uma diferente. É esse caso daqui, ó. Esse caso que eu acabei de destacar aqui, ele tem 2 letras iguais e uma diferente. Quais são as letras iguais? O U. Preste atenção, preste atenção. Vamos tentar entender aqui, ó. Vamos tentar entender aqui como é a senha em questão. Veja só. Eu vou pegar esse caso aqui para a gente pensar. Imagina que eu vou ter aqui uma letra U, outra letra U, mas essa outra letra daqui, ela tem que ser diferente. Então, que letra é que eu podia colocar aqui? Eu podia colocar aqui a letra A, eu podia colocar aqui a letra E, eu podia colocar aqui a letra I, eu podia colocar aqui a letra O. Só que no caso, as letras que são iguais são as primeiras, né? E aí essa última que seria diferente. E aí quantas senhas eu tenho aqui, assim, nessa condição aqui? Percebe que eu tenho 4 senhas, né? 4 senhas. Quais seriam elas? U, U, A, U, U, E, U, U, I, U, U e O. O problema todo é que essa letra que é diferente, ela podia não ser a última, ser a letra do meio. Então eu teria aqui um U, uma letra diferente do U e um outro U aqui. Qual seria a letra que ia entrar aqui nesse buraquinho aqui de novo? Novamente, seriam as letras A, E e O. Então, eu tenho novamente aqui 4 senhas. 4 senhas com 2 letras iguais e uma diferente. E, por último, eu poderia ter a primeira letra sendo a letra diferente e aqui um U e um outro U. E aí, novamente, a lógica ia se repetir. Eu podia botar aqui qualquer letra e logo eu teria aqui 4 senhas. Então, preste atenção. Quando ele diz que 2 letras serão iguais, eu peguei o exemplo do enunciado, né? E calculei que se as letras iguais forem a letra U, eu vou ter exatamente 12 senhas. Ok? 12 senhas. Porém,
No lugar da letra U, podia vir a letra A, podia vir a letra E, a letra I e a letra O. Então, na verdade, eu vou ter que pegar esse 12 daqui e multiplicar por 5. Então, 12 senhas com uma letra multiplicado por 5, que são 5 letras, isso aqui vai dar 60. Beleza? Então, olha só, viu? Do total de 125 senhas possíveis, quase a metade delas, quase a metade, 60, tem 2 letras iguais e uma diferente. Logo, a probabilidade procurada vai ser a seguinte. Vamos lá? 60 casos favoráveis, num total de 125. E aí eu multiplico isso aqui por 100%. Ok? E aí agora é só simplificar. Ok? Vamos dar uma simplificada legal aqui, ó. 100, se eu dividir por 25, e o 125, se eu dividir por 25, vai ficar legal isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 60, 125 dividido por 25 vai dar 5, e 100 dividido por 25 vai dar 4%. 60 por 5 dá 12, 12 multiplicado com 4%, isso aqui vai dar 48%. Gabarito você vai encontrar na alternativa D. Observe que essa questão ela já é um pouquinho mais complexa, né? Ela já aumentou um pouquinho o grau de dificuldade aí para a gente. Vamos passar para a próxima questão? Essa vai ser parecida com a anterior e vai ser bem legal aqui também. Vamos lá, deixa eu sair da tela e resolver essa questãozinha aqui nos detalhes. Entre as pessoas A, B, C, D e E, 2 delas serão escolhidas por sorteio para integrarem o conselho diretor de uma empresa. O diretor da empresa conhece essas 5 pessoas e disse: gostaria que A ou B fossem sorteados, mas não gostaria que D fosse sorteado. A probabilidade de que o desejo do diretor da empresa se realize é D. Aí nós temos aqui as alternativas. Eu já fiz uma questão como essa, parecida com essa, há poucos instantes. Que era aquela questão de escolher, aquela questão que a gente tinha 5 números, a gente ia escolher 2 e ia multiplicar. E que o resultado tinha que dar ímpar. Não foi uma questão que a gente já fez hoje. Massa. Essa daqui é muito parecida, porque é o seguinte, a gente tem 5 pessoas e vai escolher 2. Lembra? A gente tinha 5 números e ia escolher 2. Lá na outra questão, quando a gente escolhesse 2 números, a gente ia multiplicar. Massa. Aqui é diferente. A gente tem 5 pessoas, das 5 a gente vai escolher 2, e a gente vai formar, essas pessoas vão fazer parte do conselho diretor de uma empresa. Só que o diretor da empresa conhece as 5 pessoas e disse: olha, eu gostaria que a A ou a B fossem sorteadas. Quando ele fala, olha que coisa interessante, A ou B não é um dos dois, não. A ou B é pelo menos um. Mas eu não quero que o D seja sorteado. Qual é a probabilidade disso acontecer? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular de quantas maneiras possíveis eu posso escolher 2 pessoas. Das 5, beleza? Como a ordem, não importa, vamos lá. Eu vou escolher o Micael para fazer parte do conselho diretor. E vou escolher Maria. Primeiro foi Micael, depois Maria. Eles vão fazer parte do conselho diretor. E se eu escolher Maria primeiro e Micael depois? Não vai interferir, né? Então, o que é que acontece aqui? A gente vai escolher agora 2 pessoas. Escolher 2 pessoas. Isso aqui vai ser uma combinação, né? Porque a gente tem 5 pessoas, vai escolher 2 e a ordem não importa. Então, a gente vai ter aqui uma combinação. E das 5 pessoas, eu vou escolher 2. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? A gente até já fez aqui na aula, não foi? É 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial, vezes 2 fatorial. A gente já fez esse cálculo aqui nessa aula. Eu já vou botar aqui a resposta 10. Então, o que é que significa isso? Escolher 2 pessoas. Para isso, a gente tem 10 maneiras diferentes. Ô, Micael, vou voltar a dizer o que eu falei na questão anterior.
Eu podia sair colocando pessoa A e B, pessoa A e C, A e D, e descrever todos os casos? Poder você pode, mas dependendo da quantidade de pessoas, não vai dar tempo de você fazer isso. Então é muito melhor você usar aqui a combinação, que é uma maneira que é cobrada na prova de vocês. Agora veja bem, qual é o desejo do diretor? Vou botar até assim, ó. Desejo do diretor. O desejo do diretor é que a pessoa A ou B seja sorteada, mas não pode a pessoa D. Então vamos imaginar aqui comigo. Se a pessoa A for sorteada, aí vai ser sorteada agora uma outra pessoa. Essa outra pessoa não poderá ser a pessoa D. Poderá ser a pessoa B, a pessoa C ou a pessoa E. Ou seja, nós temos 3 maneiras de fazer essa escolha, sendo a pessoa A a pessoa escolhida. Porém, não é obrigatório que a pessoa A seja escolhida. É possível, por exemplo, que a gente não escolha a pessoa A, mas aí tem que escolher a pessoa B. Quer dizer, eu vou escolher a pessoa B e vou escolher uma outra pessoa que não pode, preste atenção, que não pode ser a pessoa D. Então, poderia ser aqui a pessoa C ou a pessoa E. Aí você vai dizer, Micael, não podia não ser a pessoa A? Podia. Mas a escolha BA já está aqui, ó, no primeiro caso. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar somente B com C e B com E. Isso vai me dar aqui, ó, isso vai me dar aqui mais 2 maneiras de a gente escolher a pessoa. Então, de acordo com o desejo do diretor, a gente tem 2 mais 2, 5. Ou seja, das 10 possibilidades, 5 agradam o diretor. Logo, não precisa nem fazer conta, né? A probabilidade vai ser de 50%. Porque da metade dos 10 resultados possíveis, em 5, o diretor estaria satisfeito. Né? Ah, Micael, eu faço o cálculo? Tudo bem, vou fazer aqui. Então, a gente tem 5 chances de escolher A ou B num total de 10. Multiplique isso aqui por 100%. Ó. Aí você já sabe que 100% dividido por 10, isso aqui vai dar 10% vezes 5, 50%. Concluída a questão, e o gabarito você vai encontrar na alternativa C. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu fazer aqui agora essas 4 últimas questões. Elas são questões mais, assim, com a cara muito de ser cobrada na banca FGV. Eu acho que você tem que prestar atenção. Vamos lá, deixa eu sair da tela e ler aqui para vocês em detalhes. Marcela é praticante de tiro ao alvo. Quando ela acerta um tiro no alvo, a probabilidade de ela acertar o tiro seguinte é de 90%. Quando ela erra um tiro, a probabilidade de ela acertar o próximo tiro é 80%. Hoje, Marcela errou o primeiro tiro. A probabilidade dela acertar o terceiro tiro é de quanto? Tudo se encaixa aqui. São 3 eventos que vão acontecer. O primeiro tiro, o segundo tiro e o terceiro tiro. Diz a questão que quando ela acerta um tiro, a chance dela acertar o próximo é de 90%. Agora, quando ela erra, a chance dela acertar o seguinte é de 80%. Diz a questão que ela deu o primeiro tiro e errou. A gente quer saber qual é a probabilidade dela acertar o terceiro. Olha, acertar o terceiro não está dizendo que ela vai errar ou acertar o segundo. Tem que ter atenção nisso. Então vamos lá. Ela deu o primeiro tiro. Vou botar aqui assim, ó. Primeiro tiro. Pá! O que foi que aconteceu? Marcela errou. Vou botar aqui, ó. Errou. Aí vem o segundo tiro.
Depois do segundo tiro vem o terceiro tiro. Ok? E a gente quer saber qual é a probabilidade dela acertar o terceiro tiro. Veja só, viu? Eu vou fazer aqui o seguinte para ficar tudo muito perfeito. Deixa eu copiar isso aqui. Veja bem, quando ela erra o primeiro tiro, ela tem que acertar o terceiro. Mas acertar o terceiro, gente, não obriga nada no segundo. Então, duas coisas podem acontecer. Deixa eu botar aqui do lado, ó. Deixa eu botar aqui embaixo. Duas coisas podem acontecer. Ela pode acertar o segundo e acertar o terceiro. Ela pode errar o segundo e acertar o terceiro. Mas você tem que estar atento que ela já errou o primeiro. E diz aqui a questão que quando ela erra um tiro, a probabilidade dela acertar o próximo é de 80%. E diz aqui também que quando ela acerta um tiro, a probabilidade dela acertar o outro é 90%. Como ela errou o primeiro, a gente tem duas situações. Essa daqui é a primeira. Qual é essa primeira, Micael? Ela errar o primeiro, acertar o segundo e acertar aqui o terceiro, que é o que a gente quer. Outra coisa que pode acontecer, ela é a segunda situação, né? Ela pode ter errado o primeiro, ter errado o segundo, mas acertar no terceiro. Como o primeiro já aconteceu, o nosso problema vai se restringir ao segundo e terceiro. Então, nesse caso daqui, vamos lá. Como ela errou o primeiro, a probabilidade dela acertar o segundo é 80%. E a probabilidade dela acertar o terceiro, já que ela acertou o segundo, vai ser de 90%. Percebeu aí o esquema? Porque veja bem, se ela errou o primeiro e vai acertar o segundo, é 80%. Mas como ela acertou o segundo e vai acertar o terceiro, ela vai acertar o terceiro tendo acertado o primeiro. Aí é 90%. A gente multiplica. Como é que a gente faz isso? Ó, 80 sobre 100 multiplicado por 90%. Aí a gente simplifica aqui agora esse zero com esse, a gente simplifica também esse zero com esse, aí sobra 9 vezes 8, 72%. Cuidado, cuidado. Ainda bem que não tem alternativa, né? Ainda bem que não tem alternativa. Ok? Porque o que é isso aqui? É a probabilidade dele acertar o segundo e o terceiro. Mas pode ser também que ele, que ele acerte, que ela, né? Ela erre o segundo e acerte o terceiro. Olha, para ela errar o segundo, né? Aí você tem que ter, agora tem que ter muito cuidado com isso aqui, porque vê só. Se ela errou o primeiro, a probabilidade de ela acertar o próximo é 80%. Como ela errou, a probabilidade dela acertar era 80%. Só que ela está errando. A probabilidade dela errar é de 20%. Não é verdade? Porque veja bem, vou repetir. Se ela errou o primeiro tiro, ela tinha 80% de chance de acertar o segundo e 20% de errar. Então estou botando aqui o que ela errou. E como ela errou o segundo tiro, qual é a chance dela acertar o terceiro? É 80%. Porque ela está acertando um tiro depois de ter cometido um erro. Ok? Tem que ficar atento nisso. Isso aqui é o que a FGV gosta de cobrar. Ok? Então vai ficar assim, ó. 20 sobre 100 multiplicado por 80%. Vamos simplificar aqui, bora? 0 com 0. Vamos simplificar aqui também 0 com 0.
8 vezes 2, isso aqui vai dar 16%. Pronto. Então tá aqui. São as duas maneiras que ela tem de acertar o terceiro tiro. Se você somar aqui, ó, você vai descobrir que vai dar 88% a probabilidade dela acertar o terceiro tiro, e o gabarito você vai encontrar na alternativa D. Essa daqui, cara, já tem um passinho a mais que a pessoa tem que estar atento, senão o camarada não vai ser feliz. A Elane agora fez uma pergunta. A Elane agora ali deu um ar da graça. Professor, explica novamente os 20%. Preste atenção, viu, Elane? Olha, a questão diz, está destacado aqui em vermelho, Elane. Ó, deixa eu ficar um pouquinho menor aqui na tela. Destaquei aqui em vermelho. Quando ela acerta um alvo, a probabilidade dela acertar no próximo tiro é de 90%. Então pense assim. Marcela deu um tiro, pá! Acertou. Aí ela vai dar o próximo. Qual é a probabilidade dela... Ela acertou esse tiro, tá aqui, acertou. Qual é a probabilidade dela acertar de novo? 90%. Porque toda vez que ela acerta, a probabilidade dela acertar é 90%. Ó, se ela tem 90% de probabilidade de acertar um tiro depois de ter acertado um, qual é a probabilidade dela errar? 10%. Por quê? Porque ou ela acerta ou ela erra. Agora vamos aqui para a parte amarela. Quando ela erra um tiro, acertou, deu um tiro, pá, errou. Ela errou, tá aqui. Tá aqui marcado, ela errou. Ela errou. Ela vai dar o próximo tiro. Qual é a probabilidade dela acertar o próximo tiro sabendo que ela errou? 80%. Então ela tem 80% de chance de acertar um tiro depois de ter errado um tiro. Então se ela tem 80% de chance de acertar, ela tem 20% de errar. E por que a questão veio com esse 20 aqui? Por que foi que ela veio? Ela não errou o primeiro tiro? O primeiro tiro ela errou. Aqui no segundo caso, se ela errou o primeiro tiro, a probabilidade dela acertar... Eu vou até cobrir aqui, estou cobrindo. Ó. A probabilidade dela acertar o segundo tiro era 80%. Só que ela vai errar. Ela tem 80% de chance de acertar e para errar ela tem 20%. É por isso que tem 20 aqui, porque esse 20 é porque ela errou o segundo tiro. E aí olha só, como ela errou o segundo tiro, para ela acertar o terceiro, a probabilidade dela acertar o terceiro, sabendo que ela errou o segundo, é de 80%. Por isso que eu botei aqui esse 80%. Porque se você não descrever as duas situações, a gente perde o exercício. Eu quero que você me diga, Elane, se você entendeu, porque as próximas questões também vão cobrar isso. E como eu estou falando, isso aqui não é um curso. Isso aqui é uma aula de resolução de exercícios. Então, é normal esse desconforto. Deixa eu fazer aqui essa questão. Ela é bem parecida com aquela que eu acabei de fazer aqui. Ó, em votações abertas na Assembleia Legislativa, os deputados X, Y e Z votam em sequência. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que primeiro, quem vota é X. Segundo, quem vota é Y. Terceiro, quem vota é Z. É essa a sequência que a questão fala. Sabe-se que os deputados Y e Z, na hora de votar, têm 60% de probabilidade de acompanhar o voto do deputado que votou imediatamente antes de cada um deles. Em uma determinada votação aberta, o deputado X votou a favor da proposta em votação. A probabilidade do deputado Z também votar a favor da proposta em votação é... Aí nós temos aqui as alternativas. Olha, preste atenção, Elânia. Primeiro voto é do X. Ele vota antes do Y. Depois que o X vota, aí vem um outro voto, que é o voto do Y. E por último vem o terceiro voto, que é o voto do deputado Z. Ok? Aí diz a questão aqui que os deputados X, Y e Z
os deputados Y e Z, na hora de votar, na hora que ele vai votar, eles têm 60% de probabilidade de acompanhar o voto do deputado que votou imediatamente antes dele. Peraí, quem é que vota antes do Y? Isso é o X. E quem é que vota antes do Z? O Y. Então, a chance do Y repetir, repetir o voto do X é 60%. Vou até anotar aqui no cantinho, ó. Se a probabilidade de repetir é de 60%, a probabilidade de não repetir é 40%. Por que é que ele não fala no enunciado dos 40%? Porque não há necessidade de falar. Olha só, aí você pode até dizer assim, mas um deputado ele pode votar, ele pode não votar, ele pode votar a favor, ele pode votar contra e ele pode se abster. Tudo bem. Mas o que eu coloquei aqui, foi o seguinte, olha aqui, ó. A probabilidade dele repetir o voto, o que é repetir? Vamos lá. Antes de mim votou a Elânia. A Elânia votou a favor. O que é que eu posso fazer? É acompanhar a Elânia ou simplesmente não acompanhar. O que é não acompanhar a Elânia? Eu posso votar contra ou posso me abster. Então, só há duas situações. Ou eu acompanho quem votou antes de mim, ou eu não acompanho. Aí eu estou botando aqui, ó. A probabilidade de repetir é 60%. E a de não repetir é 40%. Aí veja só o que diz a questão. Vou marcar o texto aqui, viu? Na cor verde. Em determinada votação aberta, o deputado X votou a favor da proposta em votação. Ou seja, esse cara, ele votou a favor. O que pode acontecer com o Y? Acompanhá-lo. O Y pode acompanhar. O que pode acontecer com o Z? Acompanhar quem votou antes. A pergunta é, a probabilidade do deputado Z também votar a favor. Ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade desse cara aqui votar a favor. É isso que eu quero. Ô, Micael, se esse cara vai votar a favor, como vai votar o Y? Não importa. Quer dizer, importa, né? Mas ele tanto pode votar a favor como contra. Então você vai ter que analisar aqui duas situações. E Micael? Tem duas situações. Que situações são essas? Eu vou até separar aqui com essa linha. Essas são as duas situações. Eu já sei que o A votou a favor. Aí o que é que acontece com o Y? Ele pode também votar a favor. Se ele vota a favor, é porque ele repete o voto do anterior. E aí o Z pode votar a favor, repetindo o Y. Outra coisa que pode acontecer, o Y pode votar... ele pode não acompanhar. Não acompanhar. O que é não acompanhar? O A votou a favor, ele não é a favor. Ele pode ser abster ou ser contrário. São as duas situações. Quando o Y é a favor, é porque ele acompanhou, ele repetiu o voto. A chance disso acontecer é 60%. Aí ele está votando a favor da proposta. Para o Z votar a favor, ele vai ter que acompanhar o cara que votou antes dele. 60% também. E aí a gente multiplica. Vai ser 60 sobre 100 vezes 60%. Aí a gente simplifica, ó. 0, 0, 0, 0, C vezes 6, 36%. Então, há 36% de chance do Z votar a favor
tendo o Y também votado. Agora, pode ser, preste atenção aqui, viu, Elânia, que o Y não acompanhe o anterior. Para ele não acompanhar, isso aqui vai dar 40%. Preste atenção aqui agora, viu? 40%. Quer dizer, o A foi a favor e o Y foi contrário. Não, contrário não acompanhou. Ó, se o Y não acompanhou, para que o Z vote a favor, ele também não vai acompanhar o anterior. Então vai ser aqui também 40%. Ok? E aí como é que faz esse cálculo? 40 sobre 100 vezes 40%. Esse zero cai com esse zero cai com esse. Isso aqui vai dar 16%. Então, a gente tem 16% de chance do Z votar a favor, sem que o Y acompanhe o X, e 36% com o Y acompanhando o X. E aí a resposta é a gente somar 36 com 16, que vai dar 52%, gabarito, letra D. Mas a gente chegou agora na última questão da nossa aula. A lógica dessa questão agora é a mesma. Em um campeonato de futebol, quando o Timex joga em casa, a probabilidade dele ganhar o jogo é de 60%. Mas quando ele joga fora de casa, a probabilidade dele ganhar o jogo é de 50%. Nos próximos 3 jogos do campeonato, o Timex jogará 2 jogos em casa e 1 fora de casa. A probabilidade de o Timex ganhar pelo menos um desses 3 jogos é pronto. Essa questão aqui, quando ele fala essa expressão, o Timex ganhar pelo menos um desses 3 jogos é. Ele diz assim, nos próximos 3 jogos, ordem na casa. O Timex, primeiro, jogará 2 em casa e jogará 1 fora. Então, olha o que é que vai acontecer com o Timex. Casa, fora. Joga em casa. Depois joga em casa de novo. E depois joga fora. Só que, no texto, fica claro. A probabilidade dele ganhar o jogo é de 60% quando ele joga em casa. Mas, como nem tudo são flores, quando ele joga fora de casa, a probabilidade de ele ganhar o jogo é de 50%. Nos próximos 3 jogos, ele jogará 2 em casa e 1 fora. Em casa, ele pode ganhar ou não. A probabilidade dele ganhar em casa é 60%. A probabilidade dele não ganhar é 40%. Não é isso? Tem que estar atento. Aí, segundo jogo, ele joga em casa. Qual a probabilidade dele ganhar? 60%. E de não ganhar, 40%. Entenda que não ganhar não significa perder, pode ser empatar. Ele vai jogar o 3º jogo fora de casa. E fora de casa, ele pode ganhar ou perder. Qual a probabilidade dele perder? 50%. Qual a dele ganhar? 50%. A questão diz que o Timex jogará em casa 3 jogos. E ganhar pelo menos um, o que é ganhar pelo menos um? É não perder todos. Se ele não perder em casa no primeiro jogo, se ele não perder em casa no segundo jogo, e se ele não perder no jogo fora de casa, é porque ele ganhou pelo menos um. Entenda. Digamos assim, meu time é um verdadeiro Timex, viu? Meu time só perde. Mas vamos dizer o seguinte, meu time vai jogar 3 jogos. Qual é a probabilidade de ele ganhar pelo menos um? Vai ganhar pelo menos um, pode ser ganhar 1, pode ser ganhar 2, pode ser ganhar 3. Só não pode perder os 3. Aí não pode. Então, quando ele fala assim, a probabilidade de ganhar pelo menos um, eu vou fazer o que eu não quero. Porque eu quero, para mim é bom se ele ganhar 3. Para mim é bom se ele ganhar 2. Para mim é bom se ele ganhar 1. Para mim, só não presta ele perder os 3. Porque se ele perder os 3, ele não ganhou nenhum sequer. Ok?
Então eu vou fazer exatamente o que o Jailson falou. Vou sair da tela e eu vou calcular, vou anotar aqui, calcular a probabilidade de Ultimax perder os 3 jogos. Oxe, Micael, mas ele não quer ganhar pelo menos um? Quer. Ganhar pelo menos um é o contrário de perder os 3. Então lá vai. Qual é a probabilidade dele perder esse jogo em casa? É de 40%. Por que 40%? Porque 60% é a chance dele ganhar. Qual é a probabilidade dele perder o segundo jogo, que é em casa? Também é 40%. Não, perder não, gente. Perder não. Peraí. Não é perder. Não é perder. Não é perder. É não... Vou botar assim, ó. Não ganhar. Não ganhar e não ganhar. É melhor. Melhor. Porque perder é uma coisa, não ganhar é outra. Então ele não ganhar. Qual é a probabilidade para ele não ganhar o primeiro? É de 40%. Porque ele, quando joga em casa, a probabilidade dele ganhar é de 60%. Aí o segundo jogo dele é em casa. Qual é a probabilidade dele não ganhar? 40%. Aí o terceiro jogo dele é fora de casa. Qual é a probabilidade dele ganhar? 50%. E de não ganhar? 50%. Aí agora é só multiplicar. Aí vai ficar assim, ó. 40 sobre 100. Multiplicado por 40 sobre 100. Multiplicado por 50%. Aí lá vai eu, ó. Corta 0 com 0. Corta 0 com 0. Corta 0 com 0. Aí olha o que sobrou aqui, viu? Olha o que sobrou. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5, 80. 80%. Dividido por 10. Isso aqui vai dar 8%. O que seria esse 8%? Seria a probabilidade de ele não ganhar, preste atenção, seria a probabilidade de ele não ganhar nenhum dos 3. E se isso não acontecer, então a probabilidade de ele ganhar pelo menos um vai ser 100% menos 8%, 92%. E aí a gente conclui a questão e o gabarito você vai encontrar na letra D. Essa é a questão de número 13, a última questão da nossa live. Live essa que rolou aqui pelo YouTube e pelo Instagram, simultaneamente.